magnífica reitora Miriam da Costa Oliveira, demais componentes da mesa, colegas médicos, caros amigos, boa noite. Toda história tem um começo, e todo começo encontra, invariavelmente, seu fim. Um dia chegamos a esse lugar estranho, que em pouco tempo se tornou nossa casa. E feito tal, aprendemos a amar. E tal qual lar se tornou, chegou o dia de passar pelos seus portões uma última vez, como passamos pelos portões de nossas casas há alguns anos. Encontrei muita dificuldade em escrever esse discurso, pois muitas histórias teriam que ser recontadas, histórias que formaram cada médico que está sentado nesse palco. Tarefa impossível. Nesse momento, cada um volta o olhar para o passado e lembra-se de momentos felizes e tristes dos últimos anos, mas que valeriam a pena ser contados e vividos novamente. Li discursos de grandes oradores e de outros nem tanto, e concluí que hoje é o dia de nossas recordações, um dia em que nossas histórias se entrelaçam como turma, numa só, uma derradeira vez. Concluí também que não precisaria de palavras rebuscadas, porque nossa caminhada já foi bonita o suficiente. É difícil não ser algo repetitivo. São muitos médicos que se formam anualmente no país. Porém, essa turma apresenta sim algo de especial. Como muitos paradigmas que quebramos no decorrer do curso, o fato de sermos a primeira turma de estudantes estrangeiros já mostra que esses 6 anos seriam especiais. E como foram. Chegamos nos mais distintos locais do país, muitos ainda com expressões pueris, e nas malas, muitos sonhos. Quando parei para pensar e escrever, a palavra que mais me vinha à memória quando me lembro daquelas primeiras semanas era apreensão. Não era medo, mas todos tinham em seus rostos estampados apreensão. O que aprenderíamos? Eu vou desmaiar quando ver sangue? Quanta cerveja eu posso beber antes de perder a consciência? Alguns souberam responder a essa pergunta. De cada local, além de sonhos, vieram bagagens de saber, histórias lindas que cada um contava ansiosamente. Como o seu local de origem era, os amigos que lá ficaram, alguns amores talvez. Fomos recebidos por um povo completamente diferente do que estávamos acostumados. E já começamos a aprender as lições logo nas primeiras semanas. Recebemos a visita de uma jornalista que estampou a capa do principal jornal do estado com nossa foto, com os dizeres: quem é de fora, levanta a mão. De saída, percebemos que estávamos em contato com um povo diferente, mas que se mostrou familiar como poucos quando a carapaça era quebrada. Afinal, de pouco em pouco aprendemos que o gaúcho é duro, indomável, mas que quando te acolhe, te recebe como um igual, e assim permanecerá. E bem como a dificuldade de adaptação, aprendemos que a língua portuguesa pode ser muitas e muito. Pois o frio de rengar Cusco que nos espera no inverno seria de cair os boteados do bolso, gurizada. Mas... E naquele turbilhão de sentimentos, as aulas se iniciaram, como quem pede passagem. Nas primeiras aulas, incessantemente explicávamos que o Mato Grosso não é o do Sul, que Cássia é uma grande cidade no sul de Minas, que Curitiba é muito mais frio que Porto Alegre. E como a doutora Juliane foi louca de trocar o Rio Grande do Norte pelo do Sul. Afinal, quem que não gostaria de estar em Natal agora? Mas no desenrolar das respostas, havia uma que era quase uníssona na turma: o porquê havíamos escolhido a medicina. Sempre escutávamos, de uma forma ou de outra, que era para ajudar as pessoas. E víamos nos olhares de quem perguntava, muitas vezes, uma confirmação de sua própria escolha alguns anos atrás, como se o tempo houvesse voltado para eles. E falando em tempo, rapidamente estávamos finalmente na frente dos temidos cadáveres, para aprender uma das mais constantes lições do curso. Somos tão incrivelmente parecidos quanto somos diferentes. Aquele irritante cheiro de formol nos deixava ver que pulmões são sempre pulmões. Cada músculo, cada órgão, sempre se repete na mais perfeita obra da criação, ao mesmo tempo que nos faz tão diferentes, cada um tão particular em suas características. E com isso vimos tecidos,
órgãos, sistemas, o funcionamento de tudo, na mais perfeita harmonia. Para logo em seguida aprender que essa máquina precisa de recorrentes intervenções ao longo de sua existência e que caberia a nós aprendermos tudo quanto fosse necessário e possível para que alguns dias, a contar do dia de hoje, começarmos a aplicar esse conhecimento adquirido. Conforme o tempo passava, aquela apreensão se tornava entusiasmo e começamos a ligar as peças desse quebra-cabeça e a entender o funcionamento do corpo humano, tão admirado, tão incompreendido. Muitas vezes fomos encontrando ora as dificuldades intrínsecas à própria complexidade, ora as limitações do conhecimento e como ainda temos que aprender como ciência. Claro que temos que fazer uma observação. Nós somos de ferro. Muitas foram as festas, os churrascos, as bebedeiras pós-prova, por alegria ou tristeza, o importante era sempre estar junto. As viagens ao intermédio, aqui eu pouparei os presentes de detalhes sólidos, mas enfatizo o caráter meramente desportivo das competições. Naquela nova vida que levávamos, aos poucos entravam também novos integrantes dessa nossa família, os professores. Eu digo família sim, porque eu considero muitos dos que me ensinaram com a paciência daqueles mestres que só achamos em livros, tão próximos quanto muitos dos meus familiares. E a convivência foi se tornando interessante. Para os professores, aqueles olhares tão naturais que eles próprios tiveram no dia e que vinham se repetir ano após ano no rosto de cada aluno. E para nós, era um misto de admiração e medo. Será que eles são exigentes? Ouvi falar que aquele ali já fez milhares de cirurgias. E dizem que a turma passada ficou toda de exame, e uns tantos rodaram. Vamos aos sedentos. Essa nossa universidade goza de um dos melhores corpos docentes que já conheci. E eu não falo isso apenas por estar aqui nesse púlpito, pois reconheço que muitos professores ao longo da vida apenas passaram por nossa formação, não deixaram nenhuma marca. Porém, há aqueles que mantêm suas almas acesa a chama do porquê terem escolhido a medicina, que é a importância de se transmitir o conhecimento médico, esse é um dos maiores bens da humanidade. Mestres foram na arte de ensinar a ouvir o paciente, a saber diferenciar uma dor física, uma dor psíquica, o que é pictoriloque. Mestres também foram ao saber que para a Dona Maria, a importância do prognóstico de sua doença estava no fato de que sua neta nasceria alguns meses depois, mesmo que esse tempo não restasse. Com o evoluir do curso, muitas vezes percebemos que os professores não eram imbatíveis, não. Eles erravam, eles ficavam nervosos e, por vezes, não sabiam exatamente o que fazer, ainda que alguns se mantivessem sempre firmes. E isso em nós, de forma alguma, causou desilusão, muito pelo contrário. Passamos a admirá-los muito mais e a queremos ser iguais a eles. Aprender a manter sempre a serenidade, de saber se retirar quando não fôssemos mais necessários. A sensibilidade de saber dizer não, mesmo querendo dizer sim. A coragem de dizer que pouco tempo restava ao Sr. Manuel para poder acariciar sua filha uma última vez. A força de chorar quando fosse preciso. Sim, chorar. Chorar perdas, chorar de impotência diante da finitude da vida. Ou da perversão com que a saúde está sendo tratada no nosso país. Aprendemos também que um bisturi corta profundo na pele, mas que um olhar de desprezo corta muito mais fundo na alma. Aprendemos que jamais devemos deixar de lado essa sensibilidade. Devemos sim exercitá-la, para continuarmos a manter a tradição da Fundação, de formar médicos exemplares, líderes no exercício da profissão, mas também no cuidado com o paciente. Ora, com tudo isso, como é que eu não vou lembrar nesse momento do olhar do professor Crespo, quando ainda não tínhamos ideia se aquele músculo era extensor longo, curto, mas que no final das contas, percebíamos que aquela firmeza dele era apenas querendo o nosso maior bem, a nossa formação médica. Dessa forma, com o jeito de pai, que educa seus filhos, fomos introduzidos no mundo da anatomia e fomos cobrados à altura com que a vida nos cobrará. Ou então, quem dessa turma aqui não se enterneceu com o olhar da professora Kátia, que nos lançava um olhar maternal, discutindo muito mais que pediatria, escutando pacientemente nossos medos, nossos anseios, a
aproximação do internato, final da faculdade. Professora, se a senhora ainda puder nos receber, nossos medos não são tão diferentes de 2 anos atrás. E ainda queremos umas palavrinhas. No 4º ano, o professor Newton nos mostrou que, além de palpar os pulsos, temos que lutar continuamente pela nossa profissão, que tantos ataques tem sofrido nos últimos tempos nesse país. O professor Reutemann nos mostrou que a elegância que devemos ter ao realizar um diagnóstico complexo. E isso, aliado à sua inteligência ímpar, que tanto nos fascina, nos faz querer saber só um pouquinho do que ele sabe. Dos que estão aqui, o professor Jorge foi um amigo querido, que nos mostrou que o TI não é jamais um lugar de morte, não. Como ele sempre gosta de frisar, mas sim um lugar de vida. E que além dos inúmeros cuidados dificílimos, ajuste de dobutamina, adrenalina, balanço hídrico talvez, um carinho no cabelo do DPOC do leito 6, que na verdade se chama José, que tem uma lojinha, ou então cobrir a senhora que está entubada no leito 12, que estava ansiosa, na verdade, aguardando o dinheirinho da aposentadoria e ajudar a filha a comprar uma casinha. Ou então segurar firme as mãos da senhora Eva, ainda que ela não veja ou sinta. Esses cuidados representam o limite de cuidar um ser igual a nós, e isso é considerado humano. Professor Suknick, o senhor nos ensinou que brincadeira é coisa muito séria, e que será difícil exercer a medicina com a mesma paixão do senhor, mas que tentaremos ao máximo. E acho que nós não sairemos tão bem quanto o macaco da NASA. Graças ao seu empenho nisso. Professores, a responsabilidade e admiração que temos por vocês superam muito mais as minhas palavras. Saibam somente que foi uma honra aprendermos só um pouquinho com os senhores, e que se é o objetivo profissional a ser alcançado, ele é representado por vocês. São incontáveis os professores ou médicos adjuntos que contribuíram para a nossa formação, bem como o nosso hospital-escola. A querida Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, com toda a sua história de constante renovação, mais uma vez abriu suas portas e recebeu desta vez alunos provenientes das mais diversas partes do país. E perdidos por seus infindáveis corredores, aprendemos com o bem mais precioso que ela detém, o bem humano. Dessa forma, também agradeço aos técnicos, às enfermeiras, a todos os funcionários da Irmandade, por também terem contribuído de alguma forma para a nossa chegada aqui. Conforme o tempo passou, amadurecemos no curso e passamos a admirar também, além desses nossos professores aqui presentes, os maiores professores que esses anos nos deram, os pacientes. Eles emprestaram seus corpos, muitas vezes gravemente doentes, para que nossas mãos trêmulas e desajeitadas os tocassem, os palpassem, os examinassem. Muitas vezes percebemos o incômodo nos olhares, mas que ainda assim eles consentiam, pois sabiam que estavam construindo médicos, que iriam tratar seus próximos logo mais. Queridos pacientes que hoje não estão aqui presentes nessa celebração, muito obrigado pela disponibilidade e paciência conosco. Vocês são a razão de nossas abdicações, de nossos esforços. Toda essa caminhada, porém, jamais poderia ter sido feita sem as pessoas que nos trouxeram até aqui. Pai e mãe, desculpem pela ausência, mas a parte difícil de comunicar aqui de cima agora é que tudo ficará pior na residência. Nós nos afastamos, mas nunca deixamos de levá-los conosco, seja em nossas ações, seja em nossos corações. Sem o apoio incondicional, não estaríamos aqui. Viajamos para longe sempre a dizer o adeus tão dolorido, mas cientes de que esse caminho tão difícil de ser percorrido fica tão suave com a motivação que vocês sempre nos deram. Uma vez eu ouvi que jamais devemos devolver aos pais os bens que eles nos fazem, porque não é uma relação de troca. E que ainda assim, se quiséssemos uma forma de devolução, seria fazendo o mesmo ou melhor para os nossos próprios filhos. Puxa a responsabilidade que nos deixaram, hein? Como faremos melhor para os nossos filhos? Não sei. Só sei que trilhando o caminho que vocês nos ensinaram, que é o caminho do amor, fica bem mais fácil. Madre Teresa de Calcutá, uma das maiores cuidadoras do século XX, ainda que não fosse médica, ela disse:
Às vezes pensamos que a pobreza é apenas fome, nudez e não ter um teto. A pobreza de não ser desejado, de não ser amado e de ser abandonado, essa é a maior pobreza. Devemos começar em nossas próprias casas para remediar esse tipo de pobreza. Obrigado, pai e mãe, por nunca ter nos deixado nesse tipo de pobreza e ter nos ensinado a combatê-la. Eu gostaria também de fazer um momento de reflexão por algo maior. Alguma coisa que nos toca os corações continuamente, que não podemos explicar. É algo que nos move para frente, que nos conforta em momentos de desesperança e que tem nos acompanhado nessa jornada. Obrigado a Deus por estar continuamente presente, muitas vezes nos olhos agradecidos e surrados pela vida dos pacientes. Outras vezes, presente em um colega, que nos disse exatamente a palavra que precisávamos ouvir naquele instante. Muito obrigado, Senhor. Para minha querida de 2015, eu lembro-me agora da frase do Dr. João Guimarães Rosa, proferida em seu discurso de orador quando se formou médico. Ele disse assim: um distinto médico patrício contam que, achando-se moribundo, gostava que os companheiros o abanassem. Um deles, que se oferecera a trazer-lhe um moderníssimo ventilador elétrico, capaz de renovar-lhe continuamente o ar do aposento, respondeu, admirável no esoterismo profissional e sublime na intuição de curador: obrigado, meu amigo. O que me alivia e conforta não é o melhor arejamento do quarto, mas sim a solícita solidariedade dos meus amigos. E é isso que permanece após esses longos anos de encontros e desencontros. Solicitude. Vocês mostraram que não se vive só e que as diferenças é que nos tornam tão incríveis. Obrigado pelo companheirismo. Obrigado pelas noites mal dormidas. Obrigado por partilharem esse tempo precioso conosco. Como disse lá no início, não se esqueçam nunca da resposta a uma das primeiras perguntas que tantas vezes nos foi feita. O porquê de termos escolhido a medicina? Para ajudar as pessoas. Então, até 2015. Por que escolhemos a medicina? Ajudemos as pessoas e seremos sempre recompensados cada dia de nossas vidas. Hoje é uma daquelas encruzilhadas da vida. Muitos caminhos se abrem e nenhum deles será fácil e não haverá retorno. Mas sigam seus corações. E sigam sendo sempre críticos, porque não teimosos. Porque independente das escolhas, se elas forem feitas com caráter e com princípios, o caminho será certo. Continuem, porque o futuro é valioso. Eu termino meu discurso com uma frase de Nelson Mandela, e que sumariza tanto a diferença que vocês fizeram na minha vida, quanto a mudança que vão causar por onde quer que passem. O que vale na vida não é o simples fato de termos vivido. É o que temos feito de diferença na vida de outras pessoas que irá determinar o significado da vida que levamos. Muito obrigado.